aquela noite aqui. Mas eu disse, meu Deus do céu, eu não duvido mais de Deus. Porque eu digo, Deus é poderoso, ele é poderoso, ele é verdadeiro, ele é fiel. Nunca mais eu duvido de Deus. Como ele mostra. E Deus dizia, vou eu mudar a tua história. Ele disse, vou eu mudar a tua história para tu saber, viu, que eu sou Deus na tua vida. Somente me obedeça. Deus não estava, eu me obedecer. Eu sempre vi esse versículo. Se me obedecer e orar, né? Orar e me obedecer, tu vai ver. É como ele diz. Vigiar, buscar, me face, como Davi. Você vai ver o que eu vou fazer com ele. Se converter dos seus maus caminhos. Quer dizer que eu não obedecia. Se querem toda não são tão fiéis, a gente está um carro. Mas ele mandou eu obedecer. O que eu puder obedecer ao meu Senhor, obedeço, porque Deus ele é poderoso. E aí eu vi a mão de Deus, eu vi Jesus, e ele disse, olha o que eu vou fazer. Fique firme. Deus sararia a sua terra, quer dizer que é onde você mora. Ele sabe, esse Deus ele é tudo tremendo, não é? Ele é tudo tremendo, é tudo tremendo. Ele fala boca a boca com a pessoa, tem gente que não entende. Eu tenho uma nora que é casada com um filho, é Geu, e eu falo sempre do amor de Deus para ela, porque eu disse, é muito católica. Eu disse, não é, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. E assim, ela disse, eu leio, né? Ela me chama de Nenê, a mulher do costume, aquela garosa. Minha mulher é costurista, uma plata com um café. Ela disse, mulher, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Eu já conheço que Deus fala. Peça para ele falar com você, porque ele fala, ele mostra, porque ele já me mostrou coisa linda, tá vendo? E para eu saber que ele é Deus, ele é na minha vida, é só eu obedecer, dizer, é porque você ainda não está, mas ele fala. E esse Deus ele é tremendo, e ele fala, para me obedecer, estou certo. Eu sou, é como se Deus dissesse assim, o mesmo Deus de Davi, é só eu, tá vendo? Como Deus é lindo, né? Esse Deus é maravilhoso. Chamar pelo nome, mas tem que se converter. Tem que se converter. É como se ele obedecer. Porque se não obedecer, também pode ele manda a gente fazer a vontade dele, não é a nossa. Não é a nossa, é a dele. Né? Faça o meu querer, tá vendo? Que o mesmo Deus de Davi, que abençoou Davi, ele é o mesmo Deus. Aqui onde nesse o pastor dele diz assim, né? Porque vos. Deixa eu ver se é o mesmo que eu estou vendo. Aqui onde ele diz assim, olha, como Davi, teu pai, dizendo, não faltará sucessor que domine Israel. Quer dizer que não vai faltar Deus na sua vida. Viu? Eu vou entender que era isso. Não vai faltar Deus na sua vida para lhe ajudar. Você obedeça, ore, né, busque, obedeça. E olha o que eu vou fazer. Foi mesmo, porque Deus ele fez muita coisa. Ele fez muita luta, mas eu não vou nem olhar a luta, porque Deus me abençoou mesmo. À vista do que eu era, até minhas irmãs para besta. Deus ele é lindo, meu Deus, como é grande, né? Por isso que eu peço muito para que Deus conversa também as minhas irmãs, né? Porque ele fez eu enxergar e faço também eu, né? Para que eu me acalmar. A ideia de Deus, né? É porque era só com você, eu digo não, ele é o mesmo filho. É só porque você tem que obedecer também. Mas é a frente de Deus, ele é tremendo. E aqui eu vou agradecer a minha oportunidade. E nós vamos orar, porque já vai passando os 3h30, e o nosso dirigente vai estar falando, né? Nós vamos orar por ele, né? Vamos orar. E agradecer a Deus por essa palavra, né, que eu li, e saber que Deus ele é poderoso para tudo, né? Ele não deixa ninguém, ele diz que não deixa nada oculto, não deixa ninguém confundido, ele ensina tudo, e é verdade, tudo aqui é verdade. Vamos orar? Aqui também, né? Ainda também é função também. Ainda deixa eu ver porque a nossa também. Tudo é estado fala muito. Fala. E ele diz assim, que se nós, né, estamos aqui, ele diz pode falar aqui, minha irmã. Mas o versículo maravilhoso, esse versículo falou, fala muito. Tá vendo? Porque ele diz, se nós meditar no Senhor, quer dizer, se nós buscar isso para orar, ele nos dá o que nós desejamos no nosso coração. Quer dizer, ele está nos ouvindo, né? Está nos ouvindo. Mas ele diz também, né? Aí ele diz assim, né? E no 4 versículo 5, também se nós entregar o nosso caminho ao Senhor, e nós confiar, confia nele, ele fará, parceiro, né? Nós sabemos, né? Que graças a Deus, nós
Se direitar é só buscar o Senhor, eu pensar como diz o irmão. Tem gente que acha que tem mais muito. Esse não serve. Então, foi na igreja. É porque a palavra ainda não entrou, porque fala mais a palavra, vai entrar. E ela falou, vocês ficam falando da palavra, a palavra fala, a palavra foi escrita por homens, mas os como inspirado por Deus, foi quem fez a palavra de Deus, não foi qualquer um, não qualquer um fazer a palavra de Deus, para ver se ele vai conseguir. Pois é, né? Sem ver o que pegar assim agora, você pegar a vida vai confiar para outra vida que nós temos. Mas se não tiver, fosse a primeira Bíblia que ele fosse fazer, para confirmar com a minha e com a dele, não cada irmã, não sei se ele fazia. Mas ele fez o que era inspirado por Deus. Ela ficou assim, ele dá sim. É por isso que você já sabia, quer dizer que outra coisa. Não, foi outro, mas não foi qualquer um. E a palavra tem tanto poder, que quando a gente lê, a gente vê Deus falando boca a boca. Vamos agora aí, vamos orar para encontrar a palavra. Senhor Jesus, nosso Deus e Pai que está no céu, estamos aqui na tua presença, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já mostrou a nós pelo Senhor, da palavra devocional, pelo Senhor, da palavra do Senhor, nos ajude, Deus Pai, nos amor Deus serve, meu Pai, como vários cada casa, meu Pai, nesta hora, Deus, já me dá graça, meu Pai, restaurando a família, que não vai ajuda, irmã da pessoa, mantendo ela na porta, em nome de Jesus, nos agora teu céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, estar em conta, meu Pai, para isso não quer, meu Pai, o Senhor, ter força, amo, sabedoria, mais capacidade, a cada um, meu Pai, que toma conta dessa obra maravilhosa, meu Pai, Deus, abençoe os quatro cantos da terra, em nome de Jesus, amém, Jesus, amém, irmão Sebastião. Bem, glória. Nossa Deus, Graças a Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa estarmos na casa do nosso Deus, né? E eu li uma palavra aqui, a palavra do Senhor, no livro de Salmos, onde o salmista, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: invoca-me no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia. Glória a Deus. Eu te livrarei. Veja bem, eu te livrarei. E tu me glorificarás. Meus amados irmãos, é uma das coisas que nós podemos observar na palavra de Deus é a importância que Jesus dá ao clamor do aflito. Jesus ele dá uma importância muito grande ao clamor do aflito. Se nós formos dar um passeio na Bíblia, nós podemos observar que várias pessoas na Bíblia, o Senhor Jesus o socorreu. A Bíblia diz que ele é o socorro bem presente na hora da angústia, né? Na hora da angústia. Glória a Deus. E, meus amados irmãos, no livro do Gênesis, no capítulo de número 21, no livro do Gênesis, ele atendeu ao clamor de uma pessoa aflita. Essa pessoa estava aflita. E muitos estão passando também por aflição. Quantas pessoas não estão passando por aflição, né? Nessa tarde? No capítulo 21 de Gênesis, teve uma pessoa, um personagem bíblico, uma personagem chamada Agar, mãe de Ismael. Nós sabemos que Agar, ela era uma serva de Sara. E os irmãos sabem que
Abraão já era avançado em idade, e Deus prometeu um filho a Abraão. Quando Deus promete, ele cumpre. Deus não tarda. O homem acha que o relógio de Deus é o nosso relógio, mas Deus, ele não se limita a tempo. Ele não se limita a tempo. O homem é quem se limita, mas Deus não. E o que aconteceu aqui foi que Sara, ela deu um jeitinho ali, né? Deu um jeitinho. Ela mandou Abraão se deitar com Agar, e nasceu Ismael, né? E o que foi que aconteceu? Sara viu que Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão Ismael, ela zombava. Ela deveria ficar na posição dela, né? Mas ela começou a zombar, né? Zombar de Sara, porque logicamente Abraão estava dando atenção a ela, né? E também a Ismael, né? Aí o que é que acontece? E ela pegou e expulsou Agar. Expulsou Agar, né? Despediu Agar e Ismael. Disseram: eu não quero você mais aqui. Algo foi que aconteceu. Então Abraão se levantou de manhã, de madrugada, tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu-a. E ela se foi andando errante no deserto de Berseba. Veja bem, uma pessoa sair errante só com um pão, um odre de água. É óbvio que eles iam comer o pão, ia tomar água, né? Ali no deserto, não sabia para onde ir, sem direção, ia se acabar a água e também o pão, né? A água ia ser consumida. Aí o que foi que aconteceu? Ela, para não ver o menino morrer, lançou o menino debaixo de uma das árvores e ficou distante. Mas, meus amados irmãos, o nosso Deus é o Deus que ouve o clamor do aflito, né? Ouve o clamor do aflito. Agora aqui, e ouviu Deus a voz do menino. Ele ouviu a voz do menino que estava chorando. Ô irmão, quantas pessoas não estão, não é assim, sem direção, sem rumo nesse mundo, só com um odre de água, e se acaba a água e ele não sabe o que fazer, né? Ele não sabe o que fazer. O crente, ele vai o quê? Ele vai buscar a Deus, ele vai clamar a Deus, né? Aí o anjo de Deus se apresentou ali, né? Se apresentou a Agar, né? O anjo de Deus se apresentou a Agar e disse assim, que Deus tinha ouvido desde os céus a voz do menino. Deus, ele ouve, né? Ele ouve. E Deus tinha negócio com Ismael, né? Deus tinha negócio com Ismael. A mãe ficou chorando e o filho, e a Bíblia diz que Deus ouviu, né? Ouviu o menino e disse, e o anjo disse: não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está, no céu, né? Nosso Deus é tremendo. O nosso Deus, ele ouve a voz do aflito. Algo foi que o anjo disse: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Olha, o nosso Deus é tremendo. Então Deus abriu Deus os olhos e viu um poço de água. Ali não tinha água, Deus é tremendo. Ele abriu os olhos de Agar e ali no deserto, né, Deus ele providenciou
água ali no deserto, um poço de água. E ela foi, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Por isso,